Senhor, obrigado. E obrigado é o gesto mais simples, a forma mais simples de expressar gratidão. E a gente vai aprender, isso é comum. Ser grato é um exercício. Ser grato é você que escolhe. Ser grato é a pessoa que faz e age dessa forma. Não é um aplicativo que antigamente chamava programa e agora chama app. Outro dia eu falei app, não é app, é app. Chique, né? Antigamente chamava programa, a gente chamava de programa, pode deixar mais sofisticado, app. Não é isso. Nós desenvolvemos esse hábito, a gente vai fazendo, treinando e praticando. Ser grato. Hoje nós vamos andar no Evangelho de Lucas, em Salmos e Filipenses. Lucas, capítulo 17, versículo 12 a 19. É um texto bastante conhecido, tá? A gente vai conversar um pouco sobre ele. É um texto que muita gente já leu, já sabe, mas a gente vai conversar um pouquinho. Por quê? Desde ontem o Senhor falou sobre ele para a gente poder conversar. E nós temos, nesses cultos todos, é claro que feito pedidos. Eu tenho, como eu já falei, em Filipenses 4:6, a palavra fala assim, não fica inquieto, ansioso por nada, apresenta tudo em oração para o Senhor. Ele autoriza, Ele permite, Ele faz, Ele ouve as nossas orações. Mas às vezes a gente acaba se portando de uma forma ingrata. Lucas, capítulo 17, versículo 12 a 19, fala assim. Enquanto você procura Lucas, o Evangelho, você vai achar no Novo Testamento assim fácil. Mateus, Marcos, Lucas. Foi escrito pelo doutor Lucas, era médico. Então ele anotava de forma quase que científica e biográfica. Lucas 17, 12 fala assim, se você não achou, tranquiliza, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Fala assim, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Para um pouquinho. Isso está falando de Jesus, o Senhor. A gente vai ver aqui. Os leprosos, na época, eles eram colocados à margem de qualquer relacionamento social. A lepra não tinha cura. E é uma enfermidade muito complicada. Graças a Deus, hoje em dia, é assim, mínimo essa enfermidade. Mas, na época, o leproso era colocado para fora da cidade. Para ele passar nas ruas, ele tinha que tocar um sino. E todo mundo saía. A rua ficava deserta para ele poder passar. Era assim, colocado à margem mesmo, separado, para não contaminar mais ninguém. E nessa passagem aqui, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque não podia chegar perto, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Para um segundo. Quando a cura acontecia, o milagre da cura, a pessoa que foi curada tinha que ir ao sacerdote e ele que dava o carimbo, está curado, pode voltar para a sociedade. Por isso que Jesus falou, vai lá para o sacerdote, se apresenta para ele. E eles, os 10, indo, foram curados, foram limpos. Você vai ler limpo por quê? Porque a lepra é na pele, todo mundo vê. Então, o entendimento na época era assim, bom, limpa, está curado, né? Está limpa a pele. Indo, eles foram curados. Primeiro a gente tem que parar e observar. Que Jesus fez o quê? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele nem falou, está curado. Ele nem falou, vai que vai ser curado. Ele não falou nada disso. Olha o poder do Senhor. Ele só falou, vai lá, se apresenta.
e fez um milagre. Eles estavam indo e ele fez um milagre. Ele nem chegou perto, ele não tocou, ele não precisou nem mesmo encostar neles. E o milagre aconteceu. Olha o poder do Senhor Jesus. E aí a gente continua. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Para você entender por que Jesus chamou de estrangeiro: Samaria e Jerusalém. Os judeus e os samaritanos. Então ele não era de Jerusalém. Ele era de outra cidade, de outro lugar. Nós não vamos entrar em detalhes, tá? Por que, como, onde e tudo mais, as tribos, não é isso que conta hoje. Mas o que é interessante aqui é que dos 10, só um voltou. 10%. Um voltou. E Jesus falou assim: ué, cadê os outros 9? Não foi 10? Quando você faz alguma coisa para alguém, você não espera retribuição, você não espera pagamento, quando você faz de livre e espontânea vontade, você não espera nada em volta. Até a Bíblia ensina isso, fazer sem esperar nada em troca, em volta. Mas o receber a gratidão é uma coisa reconfortante. Agora, para pensar no seu coração. Nós já lemos a palavra aqui, mas para pensar você. Se você recebe ingratidão, é muito ruim, não é? A sensação e o sentimento no coração é muito desconfortável. Ingratidão. Eu pessoalmente acho que é uma das piores coisas do ser humano é a ingratidão. Não estou falando nem com relação a Deus, estou falando com relação à sociedade, ao social. Ingratidão. É uma coisa horrível, uma sensação horrível. Isso você já passou, todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso, todos nós. Agora você coloca isso frente ao Senhor, que fez o milagre, que curou, que limpou. Que essa limpeza e cura devolveu essas pessoas ao convívio social e até familiar. Quando foi pedir, eles se juntaram e gritaram. Quando recebeu, só um voltou gritando glória a Deus. Só um voltou. Lá em Salmo 103, não precisa abrir agora, escuta. Lá em Salmo 103 fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Para por aí. Só o Senhor é que perdoa todas as nossas faltas. Que sara todas as tuas enfermidades. Não preciso nem falar sobre isso. Que redime a tua vida da perdição. O Senhor tira a nossa vida da perdição, do caminho certo para o inferno. Tira. Que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu falei que é um treino, né? É um hábito, é um agir, é uma escolha. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, Deus continua ofertando a salvação. O Senhor continua ofertando o céu, a cura, a restauração, o perdão, a salvação. Ele continua ofertando isso. Aí nós apresentamos as nossas orações, o Senhor faz o milagre. Nós agradecemos a Ele, nós glorificamos o nome dEle, nós falamos assim: Senhor, glória a Deus, porque o Senhor ouviu a oração.
nós fazemos isso? Ou nós fazemos parte dos 90% representado aqui, que simplesmente segue o caminho, continua? Coloca o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós nunca podemos esquecer que Ele é todo-poderoso. Nós colocamos Ele como balconista de venda. Quem já comprou em venda? Venda tem arroz, feijão, verdura, linguiça pendurada, você compra tudo, papel e tudo. A gente faz o Senhor como um atendente de venda. Me dá um quilo disso, aquilo outro, beleza. Ele é só alguém para servir. Ele não é isso. Tá? Não é isso. E a palavra nos ensina para a gente ser gratos a Ele. Lembrar de todo o bem e benefício que Ele tem feito para a nossa vida. Não que você deixou de receber alguma coisa, que a sua oração não foi respondida. O Senhor sempre vai responder a oração. O detalhe é que às vezes não é o momento de você receber. Por quê? Porque você não vai dar valor àquilo, vai descartar, e atrasado o Senhor nunca faz. Entenda isso, tá? Ele continua ouvindo, só que, e a gratidão está no seu coração? Se não está, aprenda hoje a ser. Aprenda a dar glória a Deus. Hoje você levantou, com certeza já teve toda a necessidade suprida de comida, de bebida. É uma coisa interessante. Deus tem cuidado do mundo, tem cuidado da pandemia. Eu falei desde o primeiro momento que nós estivemos aqui no culto de oração, o Senhor é tão bom, que Ele impediu que esse vírus se propagasse pelo ar. Porque senão todo mundo estava ruim. Só pelo contato. Então tem uma forma de poder minimizar, diminuir isso. Ele é bom, Deus é bom. E a nossa gratidão? Quando você levanta da sua cama, abre seus olhos, glória a Deus, mais um dia. Tem trabalho? Tem. Eu falo sempre que quem crê no Senhor não tem problema, tem trabalho a fazer. Porque Deus cuida de todas as coisas. E a gente tem o trabalho a fazer. A oração, o agradecimento. Você tem feito isso? Ser grato? Como está aí no tema, Senhor, obrigado. Obrigado. Eles aqui foram curados da lepra. Mas de repente o seu é só uma tosse. É só a unha encravada do dedinho. De repente é coisa tão simples. Agradeça ao Senhor também. Agradeça pelo que você tem. Você tem sido grato com papai e mamãe? Porque eles têm feito o possível, com certeza, para que você esteja bem. Você, esposo, tem sido grato com sua esposa, que tem cuidado das coisas? E vice-versa, esposa tem sido grato com o seu esposo? Nós, na família, temos sido gratos por termos a família, toda a família. Ah, é família? A minha família, o senhor não conhece, pastor, é cheio de problema. Todas as famílias têm situações diferentes de dificuldade. Todas. Enquanto estivermos nessa terra, todos teremos. Mas o Senhor Jesus já respondeu, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Seja grato por isso.